Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Há 2 dias o Ministro das Finanças anunciou boas notícias. Estamos a chegar ao fim desta crise. A interpelação que hoje traz o Primeiro-Ministro e o seu Governo a responder ao Parlamento tem como tema exatamente o levantamento exaustivo da crise, mas também das medidas orçamentais que foram anunciadas e não foram aplicadas, das medidas que foram concretizadas e não tiveram efeito e, numa palavra, daquilo que entendemos ter sido a política que fracassou na resposta à crise. Porque essa política contra a crise fracassou, o Ministro prefere agora negar a crise, anunciando o milagre da ressurreição da teoria do oásis económico. Estamos a chegar ao fim da crise. O Governo já fez o mesmo no passado e já o fez tantas vezes que é difícil esquecê-lo. Se a crise é grave e não consegue responder, mais vale dizer que não se passa nada. Essa é a estratégia dos peritos de comunicação contratados pelo Governo. Por isso, Teixeira dos Santos dizia em setembro de 2007 que esta crise terá um impacto muito reduzido na nossa economia. A crise não conta. Em dezembro assegurava José Sócrates que está vencida a crise orçamental. O orçamento está resolvido, como se vê. Em maio de 2008, com a crise do subprime a espalhar-se pelo mundo, dizia prudentemente o Ministro das Finanças que, com critérios de prudência e realismo, procedemos a uma revisão do crescimento para 1,5%. O crescimento continua, como se vê. O Governo enganou-se em tudo. A crise multiplicou-se, o orçamento colapsou e o crescimento morreu. Dirá o Governo que todas as previsões se podem enganar, que todos os governos se enganaram. Mas, conhecida a gravidade da crise, o que não pode perdoar-se a nenhum governo é que não tome as medidas adequadas ou que, perante o seu fracasso, não as corrija e, em vez disso, prefira ignorar a queda da economia. Não, Sr. Primeiro-Ministro, não estamos ainda a chegar ao fim da crise. Bem sei que esta é, porventura, a única questão em que José Sócrates e Manuela Ferreira Leite parecem estar de acordo. Se ela diz que a crise foi um abanãozinho de terras, o Governo garante que, fosse o que fosse, já está a passar. Ora, pelo contrário, os tempos mais difíceis são os que aí vêm. Se o Governo ou o PSD tivessem a noção da responsabilidade e conhecessem o país, talvez fossem obrigados a atentar às dificuldades da economia. A receita fiscal caiu 25% até maio. Vêm aí mais impostos ou nova subida do IVA ou mais cortes na saúde e segurança social. O PIB caiu 3,7% no primeiro trimestre e vai ser pior este ano. As exportações caíram 21% e vai ser pior este ano. O rendimento nacional teve a maior quebra em 10 anos e vai continuar a cair. Entretanto, a economia vai sendo estrangulada pelos spreads bancários. Quanto mais desce o juro internacional, mais depressa cresce a prepotência dos bancos que sobem as taxas de juro contra as pessoas e contra as empresas. Nestes meses de 2009, multiplicou-se por 3 a margem de lucro dos bancos. Milhões de portugueses são reféns de bancos que lhes impõem juros abusivos para compensar o que perderam na especulação. O Governo não mexe uma palha para limitar a espoliação dos bancos. O inventário desta crise é claro neste gráfico que vos quero mostrar, senhores membros do Governo e senhoras e senhores deputados. Como se vê, o investimento público diminui ao longo dos anos do Governo Sócrates e ainda agora continua medíocre. O investimento privado desvanece, menos 20% em 2009 e está a descer. Em consequência, o desemprego continua a subir para números nunca vistos. O desemprego é a maior tragédia social e continua a aumentar, ultrapassando em termos reais os 11% já neste momento. Se pode ter uma certeza é que ainda vai, infelizmente, aumentar em 2009 e 2010. Esse é o problema da economia. O desemprego agora atinge todos, licenciados ou precários, velhos ou novos, homens ou mulheres. 500 mil, mais todos quantos já não se inscrevem nos centros de emprego. É para essas pessoas que a política económica tem que encontrar uma solução, ou então fracassou. O Governo tomou medidas, é certo, prometeu muito, anunciou pacotes sucessivos, aprovou um orçamento retificativo e suspeitamos há de propor outro. Tomou um par de medidas relevantes, sublinhámo-lo, como no abono de família ou nas obras nas escolas. Mas verificando as outras medidas que deveriam ser uma resposta coerente, constatamos que ou não foram aplicadas ou foram aplicadas e falharam nos seus objetivos. Em julho do ano passado propôs um pacote anticrise.
A grande medida era antecipar o pagamento especial por conta para 15 de dezembro. Voltou atrás em pouco tempo e o que foi aprovado foi desaprovado. Em novembro foi aprovado o orçamento. O Governo garantia então para 2009 um crescimento de 0,8% e uma taxa de desemprego inferior à de 2007. Em janeiro chegou à Assembleia um novo orçamento que prometia um plano de qualificação e emprego para 20 mil trabalhadores. O desemprego subiu, entretanto, 80 mil pessoas. Prometia ainda o financiamento de painéis solares, encomendas logo entregues a duas únicas empresas e com a peripécia e a novela que se lhe seguiu. Em fevereiro, prometeu crédito às exportações agrícolas. Tem 4 candidaturas aprovadas. Os outros estão à espera. Em março, prometeu reduzir as rendas dos empregados em 50%. 3 meses depois, os bancos aceitam empréstimos, mas não sabem dizer ainda quando decidem. Em abril, prometeu mais 175 milhões para reestruturações da empresa. Estão à espera. Em maio, prometeu bolsas de estudo, mas só para setembro. E prometeu créditos às exportações, para um dia que se há de ver. Em junho, prometeu descontos para os estudantes nos espaços sociais, mas só para setembro. Mas os portugueses sabem que há pelo menos uma matéria em que podem confiar no seu governo. Se mais nada restar, fica esta certeza. Se houver um banco a precisar de dinheiro dos contribuintes, a generosidade do governo está garantida. Que importa que Jardim Gonçalves tenha levado 38 milhões de euros no bolso no dia em que saiu do BCP. Não acontece nada. Que importa que a sua administração seja acusada de falsificar as contas para inflacionar os seus próprios prémios, que um acionista afirma terem chegado a centenas de milhões de euros. Dentro de alguns anos, saberemos. Que importa que os acionistas do BPN ou do BPP não respondam pelos calotes que deixaram aos seus clientes. O Governo paga. O Governo paga e paga generosamente. A lei que permitia a garantia pública a novos empréstimos para financiar a banca foi a lei aprovada mais rapidamente em Portugal em todo o século XX e já neste século XXI. As portas do cofre abriram-se imediatamente e só no BPN o Banco Público gastou mais de 2.500 milhões de euros. Onde era precisa determinação, o Governo convocou burocracia. Onde eram precisas regras, vieram os favorecimentos. Há Mota em Gil, no Porto de Contentores de Lisboa, sem concurso. Há Microsoft para fazer um portal de obras públicas, cheio de erros, mas sem concurso. Há JP Sacoto, por via da milagrosa Fundação para as Comunicações Móveis, sem concurso. O ajuste direto passou a ser a engenharia financeira deste Governo. Senhor Primeiro-Ministro, desconfio que não concorda com este diagnóstico. No entanto, ele é factual. E nem os números nem as pessoas deixam mentir. A crise portuguesa não está a chegar ao fim. E é porque não está a chegar ao fim que é imperioso ter um novo fôlego para uma nova política para o emprego. Bem sei que o Governo responde sempre com a necessidade do investimento público, só que meia resposta não é resposta nenhuma. Foi por